Fala, meus queridos alunos do Colégio Coração de Jesus dos 8º anos A e B. Professor André Martins, gravando essa outra aula de ciências aqui para vocês, tá bom? Para dar continuidade aí com as nossas aulas remotas, beleza? Essa aula de hoje vai ser aí sobre o tema 2 do nosso livro 2. E esse tema 2 ele tem como título Produção de Energia e Meio Ambiente. E aí eu fiz aqui uma listagem. Eu coloquei aqui energia vinda do petróleo versus energia vinda de um canavial. Galera, eu pergunto para vocês, qual aqui é a energia que tem um ciclo de renovação menor? Ou seja, que demora menos tempo para ser adquirida, para ser produzida, aliás? A princípio você pode pensar que é a energia do petróleo, porque você só vai lá, geralmente ali no fundo do mar, você coleta o petróleo, armazena em barris e aí tudo bem. Mas, na verdade, a energia que tem um ciclo mais rápido é a energia ali vinda de um canavial. Um canavial, se você não sabe, é uma grande plantação de cana-de-açúcar e serve para fazer um tipo de combustível que a gente chama de biocombustível, tá bom? Essa grande plantação de cana-de-açúcar, ela tem mais ou menos ali, demora mais ou menos ali 1 ano para você plantar, crescer, colher o material necessário para fazer o seu biocombustível e aí mandar esse biocombustível para onde ele vai atuar, tá certo? Já aquele petróleo, ele é uma fonte, ele é um combustível fóssil, então ele demora milhares de anos ali para ser produzido. Por quê? Porque tem que morrer algum animalzinho, esse animal vai para o fundo geralmente dos oceanos, lá ele passa por reações químicas, tá bom? A matéria orgânica dele passa por certas reações químicas, produz esse petróleo, você retira esse petróleo ali do fundo do mar e aí produz alguns combustíveis à base de petróleo. Então não esqueça que aqui a energia que tem um ciclo mais curto de tempo é a energia vinda de um canavial. Para falar em energia, a gente tem que falar sobre as energias renováveis. E o que é uma energia renovável, professor? Bem, você não deve mais esquecer que energias renováveis são aquelas energias cujas suas fontes têm um tempo de renovação curto. Por exemplo, o biocombustível. O biocombustível ele é feito a partir da cana-de-açúcar, tá certo? E ali a sua fonte, que é a cana-de-açúcar, tem um ciclo curto ali de renovação, tá certo, pessoal? Aí eu anotei aqui uma observaçãozinha, ó. Estão nessa categoria, ou seja, essa categoria de energias renováveis, as fontes que são abundantes e que não são descaracterizadas durante o seu uso. Então, quando você tem ali uma fonte de energia abundante, e essa fonte de energia, depois que a gente usa ela não perde a sua característica, tá certo? Não perde a sua característica, você tem ali uma fonte de energia renovável. E qual é essa fonte? Um exemplo dessa fonte, professor, é aqui a água e o movimento das marés e do vento. Você sabe que tanto a água como o movimento das marés e do vento, né, são fontes de energias renováveis, tá bom? Por quê? Porque elas não perdem suas características depois de serem durante ali o seu uso, depois de serem usadas, beleza? Galera, outros termos aqui importantes que a gente deve aprender nessa aula é o que são energias não renováveis, energias limpas e energias não limpas. Pessoal, energias não renováveis são aquelas energias em que a fonte dessas energias apresenta um tempo longo de renovação. Então você pode dizer que energias não renováveis são energias cujas fontes têm um tempo de renovação muito longo. Exemplo aí, os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, tá certo? O carvão mineral, beleza? São aí exemplos de energias não renováveis. Já as energias limpas, você sabe que quando você tem uma fonte de energia, quando essa fonte vai produzir energia, ela pode liberar poluentes ou não para o meio ambiente. Então as energias limpas, por exemplo,
são aquelas energias que não emitem poluição. Já as energias não limpas são aquelas energias que liberam aí poluentes para o meio ambiente, tá bom? Então, esses termos aqui, energias não renováveis, energias limpas e energias não limpas, você não pode mais esquecer, tá bom? O que são, beleza? Você não pode mais esquecer sobre essas categorias aqui de energia, tá certo? Então, se você estiver escrevendo, anota aqui, faz aqui a anotação, tá certo? Ou então grifa lá no seu livro, beleza? Na parte que fala sobre esses três temas aqui, beleza? Tá bom? Galera, uma coisa muito relevante aqui, muito importante para aprendermos nessa aula é que os combustíveis, eles são ainda utilizados na maioria dos países como fontes de energia, tá bom? E você deve lembrar que os combustíveis, eles armazenam aí energia química, tá certo? E essa energia química, ela é convertida, ou seja, ela é transformada em energia térmica durante um processo de combustão, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem os combustíveis fósseis, tá certo? Que são aqueles formados a partir da fossilização de organismos mortos, beleza? E a gente tem como exemplo de combustível fóssil o petróleo, carvão mineral, o gás natural, tá certo? E a gente também tem os biocombustíveis, que são também conhecidos como biomassa. A biomassa ela é formada ela é produzida a partir de matéria orgânica, tá certo? E a gente tem aí exemplo de biocombustível ou biomassa, a lenha, restos agrícolas, tá bom? Os óleos, né? E o álcool, tá certo, pessoal? Então, lembra aqui também sobre os combustíveis fósseis, que eu falei que ele é uma fonte de energia não renovável. Por quê? Porque a matéria-prima que forma ele vai passar por um longo processo, tá bom? É um ciclo muito lento para essa matéria-prima originar os combustíveis fósseis, sendo que a matéria-prima são organismos mortos que passam ali por um processo de fossilização. Estão entendendo? Eu espero que sim. Galera, os combustíveis de origem orgânica, ou seja, aqueles feitos a partir da matéria orgânica, tá certo? Presente nos corpos dos seres vivos, eles possuem carbono, o elemento carbono, tá certo? E esse carbono, ele faz parte ali da composição desse combustível, tá bom? E quando esse combustível ele passa por um processo de combustão, ou seja, quando a gente queima esse combustível, eles vão liberar o CO, que é o monóxido de carbono, e o CO2, que é o dióxido de carbono. Vão liberar para onde, professor? Para a atmosfera. Aí você sabe que esses dois gases aqui, eles são os principais gases, principalmente aqui o CO2, do efeito estufa. E você sabe que o efeito estufa, ele na verdade ele não é ruim. Por quê? Porque o efeito estufa é o que mantém a temperatura do nosso planeta adequada para que haja vida. Porém, se você tiver muitos gases do efeito estufa ali na atmosfera, esse efeito estufa ele vai se intensificar e aí vai aumentar a temperatura média do planeta Terra, causando ali alguns problemas para os seres vivos, inclusive nós seres humanos, tá bom? Mas, pessoal, o que eu quero falar com esse exemplo aqui também é que os combustíveis de origem orgânica, eles mandam para a atmosfera um pequeno saldo de CO2, um pequeno saldo de carbono. Por quê, professor? Porque, olha, preste atenção aqui no meu desenho. Preste atenção aqui no meu desenho. Vamos supor aqui meu desenho 1, beleza? Vamos supor que você tem aqui a matéria orgânica, que vai ser, sei lá, uma plantação de cana-de-açúcar, tá bom? Você tem aqui a cana-de-açúcar. E essa cana-de-açúcar, ela é utilizada para fazer um combustível chamado de etanol. O etanol aqui é álcool. E aí, pessoal, quando esse etanol for queimado, na verdade, quando ele entrar em combustão, ele vai liberar para a atmosfera CO2. CO2, que é um gás do efeito estufa. Entretanto,
Essa plantinha que está aqui, ela precisa fazer um processo chamado de fotossíntese, que é para ela produzir ali o seu alimento. E aí esse CO2 que foi liberado com a queima do etanol, ele volta aqui para a minha plantinha. Então, a quantidade de carbono, o que é liberado de carbono na atmosfera, o saldo de carbono que fica na atmosfera é muito pouco, tá certo? Diferentemente do que acontece aqui com o petróleo. O petróleo, você pode ver que ele é um combustível fóssil, ele também é feito a partir de matéria orgânica, porém é de matéria orgânica fossilizada. Então você tem ali o petróleo armazenando matéria orgânica, ou seja, armazenando carbono por milhares de anos. Aí quando você extrai esse petróleo, por exemplo, ele é utilizado para fazer óleo diesel. Esse óleo diesel é queimado, ou seja, ele passa pelo processo de combustão e aí ele vai liberar CO2 para a atmosfera. Então, quando você queima o petróleo, você está liberando uma quantidade de carbono para a atmosfera que estava armazenada ali já há muito tempo, diferentemente de quando você usa o etanol, em que o carbono está armazenado no corpo da plantinha, mas aí quando a plantinha volta a fazer fotossíntese, ele consome esse carbono que foi liberado com a queima do etanol. Deu para compreender, galera? Eu espero que sim. Foque aqui no meu desenho e acompanhe aqui a minha fala que você vai entender, eu tenho certeza. Beleza? Meus queridos, na página 14 do livro de vocês, tem um tópico que é assim: petróleo e seus derivados. E aí ele cita ali os principais impactos ambientais que o transporte do petróleo pode provocar. Por exemplo, quando você transporta o petróleo, você geralmente transporta por grandes embarcações, ou seja, grandes navios cargueiros. E esses navios, eles têm ali um compartimento interno que a gente chama de lastro, tá bom? Para que serve o lastro? O lastro, ele enche de água justamente para manter ali o equilíbrio do navio quando ele está navegando, beleza? Como é que funciona? Por exemplo, o navio está aqui no Brasil. Aqui ele enche de água, ou seja, o seu lastro fica cheio de água. Aí ele vai do Brasil para a Europa. Quando ele chega na Europa, lá ele esvazia o seu lastro. Mas professor, não entendo qual é o impacto ambiental que isso pode causar. Galera, é o seguinte, é porque essa água que vai dentro do navio pode levar espécies de um lugar para outro. Exemplo, um caso aqui do nosso país. Aqui no nosso país chegou uma espécie exótica que a gente chama de mexilhão dourado, tá bom? O mexilhão dourado, ele não é nativo daqui do nosso país, ele chegou através dessas embarcações e ele vem causando grandes impactos ambientais, como por exemplo na piscicultura, que é aquela cultura ali da criação de peixes para o consumo, para fins comerciais, beleza? Então não esqueça, a água de lastro pode levar espécies de um local para outro, e quando essa espécie chega no local ali que ela não é nativa, ela pode competir com as espécies marinhas ali daquela região, daquele local, e aí ela pode até se tornar uma praga, tá certo? Outra coisa também, pessoal, os navios petroleiros, os oleodutos, as estações de extração de petróleo, elas são locais ali sujeitos a acidentes. Então você pode ter ali o derramamento de petróleo no mar, que foi, por exemplo, o que aconteceu no ano passado. A gente teve o petróleo ali, tomando todo o litoral brasileiro, chegou até aqui no litoral nordestino, né? E qual é o impacto desse petróleo? Primeiro que ele pode causar a contaminação de várias espécies marinhas, tá bom? E quando o petróleo ele está na água, ele é uma substância que vai flutuar. Então imagina comigo, se ele flutua, ele tapa o sol, ou seja, ele impede que os raios luminosos cheguem nos seres vivos que estão aqui embaixo da água, que realizam fotossíntese. Então esses seres que estão aqui embaixo, eles vão morrer, porque a luz solar não penetra mais na água e aí não chega até eles para eles fazerem a fotossíntese, beleza? Então, pessoal,
Eu espero que vocês tenham entendido aí os impactos ambientais que podem ser causados devido aí ao transporte do petróleo, aí também pela sua extração e tal, beleza? Vamos passar aqui adiante. Meus queridos, agora eu vou falar aqui para vocês sobre as principais informações aí de cada um dos combustíveis fósseis, tá bom? E eu tenho aqui, por exemplo, aqui dois tipos de combustíveis fósseis, que é o gás natural e o carvão mineral. Vamos falar aqui primeiro do gás natural. O mais conhecido do gás, o exemplo mais conhecido de gás natural é o gás metano. Aí é o mais conhecido de todos, beleza? A combustão desse gás metano, ele causa ela causa ali impactos ambientais. Por quê? Porque ela libera gases que provocam a chuva ácida, tá certo? E além de liberar esses gases que provocam a chuva ácida, liberam também gases do efeito estufa, que é, por exemplo, ali o CO2, né? O dióxido de carbono. O transporte desse gás natural pode ocorrer com ele na forma gasosa ou na forma líquida. Aí você pergunta, quer dizer, professor, que eu posso transformar esse gás em líquido e transportar ele? Pode. Você pega esse gás natural, você submete ele a uma pressão muito grande, tá bom? E ele passa da forma gasosa para a forma líquida. E aí, pessoal, a forma líquida, que é o gás natural liquefeito, conhecido também como GNL, é aí a forma melhor para você transportá-lo por longas distâncias, porque você pode transportar por caminhões-tanques, navios e também gasodutos, beleza? Aí, pessoal, vamos falar aqui do carvão mineral. O carvão mineral, ele é o combustível fóssil mais abundante da Terra. E aqui no Brasil a gente tem carvão mineral. Ele está ali na região, é mais encontrado na região sul do país. Entretanto, o carvão mineral que está no Brasil, ele é de baixa qualidade. É por isso que a gente acaba importando esse tipo de combustível fóssil, ou seja, traz de outros países para cá, beleza? Ele é importante por quê? Porque ele é usado na fabricação de aço, tá bom? E os impactos ambientais que ele causa é o seguinte: quando você tem ali um local de extração de carvão mineral, você pode ter naquele local desmatamento, tá bom? Destruição do solo e das rochas, e além de afetar os corpos d'água que estão ali próximo ao local de extração. Uma coisa importante também é que as minas de carvão mineral, elas estão sujeitas sempre a acidentes. Exemplo, as explosões, tá bom? Então ali é um tipo de carvão mineral, é um tipo de combustível fóssil que tem ali os seus riscos na hora da extração, beleza? Vamos passar adiante. Pessoal, passado aí o momento que falamos sobre os combustíveis fósseis, a gente vai falar agora sobre os impactos das energias renováveis, tá bom? E aqui eu tenho dois exemplos de energia renovável, que é o etanol, um tipo de biomassa, e o biodiesel, que é outro tipo de biomassa, tá bom? Entretanto, galera, a queima do etanol apresenta alguns benefícios. Por exemplo, a sua combustão, se comparar à combustão da gasolina, gera menos carbono, ou seja, gera menos monóxido de carbono, perdão, que é o gás ali, que é um dos principais gases ali do efeito estufa, tá certo? E para funcionar melhor, gasolina, aqui no Brasil existe uma lei que a gasolina deve ser adicionada ao álcool, que é para ele apresentar uma melhor eficiência. Entretanto, isso aí foi até uma coisa boa. Por quê? Porque a gasolina, ela substituiu metais pesados que eram adicionados ali ao álcool. E esses metais pesados, eles são tóxicos ao ser humano e aos outros seres vivos, tá bom? Falando aqui do biodiesel. O biodiesel ele é produzido a partir de óleos vegetais e a gente tem ali várias espécies de plantas que produzem óleo e esse óleo pode ser usado na fabricação do biodiesel. Exemplo, o dendê, a soja, o babaçu, entre outros, tá bom? Quais são os benefícios do biodiesel? Bem, se comparar o biodiesel ao diesel comum, que é aquele derivado do petróleo, o biodiesel ele corrói menos o motor, ele é mais lubrificante, ele funciona melhor no frio
E além disso, ele emite para a atmosfera menos gases ali causadores das chuvas ácidas, como é o caso ali do óxido de enxofre, tá bom? Então aqui a gente tem alguns benefícios de se usar o etanol e o biodiesel, beleza? Vamos passar adiante. Pessoal, aqui, gente, temos os dois tipos de energia que causam o menos impacto possível. A gente tem a energia solar e a energia eólica, tá certo? Vocês sabem que a energia solar, ela pode ser produzida, vamos dizer assim, por placas solares fotovoltaicas, que é as que, por exemplo, a gente tem no nosso Colégio Coração de Jesus. Essas placas solares, elas captam a energia do sol, armazenam e de uma forma lá, que a gente já falou sobre isso, converte em energia elétrica, tá bom? A energia solar, ela é utilizada também nos sistemas de aquecimento. Por exemplo, as casas em regiões frias, em países frios, elas têm um sistema de aquecimento e muitas vezes essa energia solar é utilizada quando a casa, a residência tem, por exemplo, essas placas solares fotovoltaicas. Por exemplo, a energia solar ela pode ser utilizada no aquecimento de água e aí a água que sai no chuveiro, devido a ser aquecida por essa energia solar, vai ser água quente. Muita gente faz isso para reduzir a conta de energia, o valor da conta de energia elétrica no final do mês. Por quê? Porque o chuveiro elétrico é um aparelho que consome muita energia elétrica, tá bom? Então o impacto aqui da energia solar não é quase nada, tá bom? Quando a gente fala de energia eólica, a energia eólica ela é produzida, né, por turbinas eólicas, tá bom? Como a gente já falou também, essas turbinas, elas se movimentam devido à ação do vento. Esse movimento gera energia cinética, esse movimento que é energia cinética, aciona uma turbina e essa turbina lá aciona um gerador e esse gerador produz energia elétrica a partir do movimento do vento, tá bom? Pessoal, os impactos que a gente tem aqui com a energia eólica são, por exemplo, acidentes com alguns animais que voam e podem bater nas hélices dessas turbinas. Por exemplo, aqui os morcegos e as aves. Você pode também ter um incômodo com as turbinas eólicas devido à produção de ruídos, a poluição visual, né, que muita gente não gosta de ver ali aquelas turbinas gigantescas tampando ali a paisagem. E também elas podem causar interferência aí nos sinais de rádio e televisão, tá bom? Onde é que a gente encontra as turbinas eólicas? A gente encontra principalmente nas regiões sul e nordeste, inclusive aqui no litoral nordestino tem muitas dessas turbinas ali na cidade de Camusim, por exemplo, você vai encontrar, tá bom? E também em Minas Gerais, ou seja, elas têm que estar presentes em um local onde o vento seja, a corrente de ar seja muito forte, não é? Para movimentar essas hélices e essas hélices a partir de então transformar a energia do movimento do vento em energia elétrica, beleza? Show! Meus queridos, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa aula de hoje e eu vou falar aqui sobre as usinas hidrelétricas e por último sobre a energia nuclear, beleza? Eu tenho aqui dois exemplos de usinas hidrelétricas construídas aqui no Brasil, que é a de Itaipu e a de Balbina. Você sabe que a usina hidrelétrica ela é considerada uma fonte de energia limpa. Por quê? Porque ela não produz poluentes químicos que vão ser liberados ali para o meio ambiente. Entretanto, essas usinas causam um certo impacto. Por quê? Porque elas trabalham, ou seja, elas produzem energia elétrica a partir do movimento da água. Então essa água ela tem que ser armazenada em um local alto para cair e a partir desse movimento a energia elétrica é produzida, tá certo? Então, quando você vai armazenar água, essa água ela toma um grande espaço. Então ali muita vegetação é desmatada, os animais perdem ali um pouco do seu habitat, tá bom? Esse aí é um dos impactos causados pelas usinas hidrelétricas. Entretanto, as usinas hidrelétricas elas são eficientes na produção de energia elétrica se elas forem construídas no local adequado, como é o caso aqui da usina de Itaipu, que é uma usina binacional, abastece tanto
o Brasil quanto o Paraguai, por isso ela é binacional, tá bom? E uma curiosidade sobre ela é que a energia que ela produz vai tanto para o Brasil quanto o Paraguai. Porém, como o Paraguai utiliza menos energia elétrica que o Brasil, ele vende uma parte dessa energia elétrica para o nosso país, tá bom? Aí, pessoal, essa usina aqui de Itaipu, ela é eficiente. Por quê? Porque ela apresenta uma queda d'água de 180 metros e a água é represada por uma barragem de 196 metros e aproximadamente aí 8 quilômetros de extensão. Então ela foi construída no local certo, por isso ela apresenta uma boa eficiência. Já a usina de Balbina é diferente. Ela foi construída num local inadequado, foi construída num local plano. Essa usina aqui ela foi construída numa cidade chamada de Presidente Figueiredo, lá no estado do Amazonas, tá bom? E ela é considerada a pior hidrelétrica do país. Por quê? Porque foi construída num local inadequado. Inclusive, ela foi responsável aí por fazer com que esse povo indígena aqui, chamado de o Aimiri Atrori, fosse desabrigado, ou seja, perdessem aí o seu local de onde eles viviam em 1987. Por quê? Porque essa usina foi construída num local plano, ela formou um lago muito grande e esse lago aí inundou o local que esse povo indígena vivia, beleza? Então, essa aqui é algumas informações sobre a usina de Itaipu, boa usina, eficiente, e a usina de Balbina, uma usina ineficiente por ter sido construída num local inadequado, beleza? E agora, pessoal, vou falar aqui sobre a energia nuclear, que nem precisou falar tanto porque a gente já trabalhou esse assunto nas aulas passadas, tá bom? Mas vocês devem relembrar aí que a energia nuclear ela é produzida a partir de materiais radioativos, tá bom? Aqueles que emitem radiação, como por exemplo o urânio, tá certo? E as usinas nucleares, elas liberam muito calor durante o seu funcionamento. E por isso, elas precisam de uma grande quantidade de água para serem resfriadas, para não superaquecer e explodir, tá certo? Então, é uma forma ali de produzir energia um pouco perigosa. Aí você me pergunta, professor, aqui no Brasil tem usinas nucleares? Tem sim. Tem a Angra 1 e a Angra 2, que são duas usinas localizadas aí na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tá bom? Aí, pessoal, outra coisa ruim também sobre a energia nuclear, sobre as usinas nucleares, é que o material usado nas usinas nucleares, eles viram rejeito, né? Depois de ser utilizado, eles são transformados, eles se transformam em rejeitos, e esses rejeitos ainda apresentam uma radioatividade muito grande. Então eles não podem ser descartados de qualquer forma, não. Eles, por exemplo, têm que ser colocados em grandes blocos de concreto tapados, ou seja, tem ali um bloco de concreto oco, coloca esse material dentro, tapa, e aí eles são levados para locais apropriados, como é o caso aí dos sítios geológicos, tá bom? E aí, galera, por ser uma usina, por ser uma energia vinda de um material muito instável, a gente já viu aí alguns acidentes graves acontecendo com usinas nucleares, como foi, por exemplo, o caso do acidente que aconteceu na Ucrânia, na usina de Chernobyl, em 1986. Inclusive tem até uma série aí muito boa sobre esse caso, tá bom? Só uma dica aí para quem gosta de assistir filmes e séries, beleza? Aí, pessoal, esse acidente que ocorreu em Chernobyl liberou tanta radiação, mas tanta radiação para o meio ambiente, que lá hoje ainda continua um local inabitável, tá certo? É um local ali inóspito, beleza? E outro acidente também muito conhecido, que ficou marcado aí na história, foi o que aconteceu na usina de Fukushima, lá no Japão, depois daquele grande terremoto, beleza? Então, pessoal, aqui foi a nossa energia nuclear sendo tratada aí de uma forma de revisão, beleza? E aí, pessoal, só para finalizar a aula,
eu vou passar aqui a atividade, tá bom? Baseada no tema 2, tá certo? Meus queridos, para finalizar essa aula de hoje com chave de ouro, vocês vão fazer aqui a seguinte atividade. Na página 28, eu quero que você responda a questão 1, 2 e 3. Na página 29, eu quero que você responda a questão 5. E na página 30, eu quero que você responda a questão 7. Que são ali as questões que tem a ver com o nosso assunto de hoje, beleza? Pessoal, queria dizer que foi um prazer estar gravando mais essa videoaula para você, tá bom? Para vocês. Então, espero que todos vocês estejam bem. Um abraço e, se Deus quiser, até a próxima. Tchau!